Boa tarde. Vamos começar o podcast #Eu Mudo Meu Mundo. É um podcast patrocinado pela Marrier, que é uma marca de moda e beleza, cujo principal pilar de responsabilidade social é promover o acesso à informação para a população, para aqueles que precisam. É uma forma da gente chegar na população e trazer para eles informações que eles estão precisando para melhorar a qualidade de vida deles. E hoje o tema do nosso podcast é saúde mental feminina, né? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 5 mulheres é acometida por algum transtorno mental. E dentre esses transtornos, a depressão está presente. O índice é muito grande e, segundo esse mesmo dado da Organização Mundial de Saúde, ele acomete muito mais mulheres do que homens. Então, por isso estamos aqui todas mulheres, para poder discutir esse tema e ver, quem sabe, a gente poder ajudar outras pessoas, né? Então, a gente tem aqui conosco 2 profissionais excelentes, especialistas no tema, que já vão se apresentar. 2 colegas queridas que toparam participar comigo, que também vão enriquecer bastante a discussão. E eu vou passar para elas se apresentarem, para todo mundo conhecer e a gente começar o nosso debate. Por favor, Fran. Eu sou Francine Munhoz, psicóloga clínica e educacional. Agora estou focando aí na depressão e bipolaridade na mulher, com minha especialização em transtornos do humor. E muito feliz, muito honrada pelo convite. Obrigada. A gente que está honrado, obrigada. Muito legal poder compartilhar, e acho que é um pouco do que você falou, né, da gente conversar e levar informações, é sempre muito importante, né, e impactar aí as nossas mulheres. Isso aí. Pri. Eu sou a Priscila, sou mãe, 100% no momento. Estou inserindo a consultoria de moda nesse momento para... É uma coisa que eu sempre gostei e a gente tem um horário mais flexível, né? Mas eu larguei meu trabalho de 25 anos com moda para poder me dedicar a ser mãe, 100%. E é só uma mulher de coragem que consegue fazer isso. Então, muito forte, muito poderosa. É isso aí. Seja super bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Olá, eu sou a Anne, eu sou médica psiquiatra e homeopata. Trabalho dentro dessa linha da psiquiatria integrativa, né, porque acho que sempre tive esse interesse também da prevenção, né, de cuidar da saúde mental da mulher, né, assim, que é o tema de hoje. Acho que a minha ideia assim, é promover, né, esse cuidado antes da doença agravar, né, que a gente já vê muitos casos que já tem depressão grave e muitos diagnósticos a gente já poderia ter cuidado no início, né, antes de desenvolver, porque depois fica mais difícil esse cuidado, né? Então, sou mãe de 2 também, 2 meninos. É importante falar, essa parte é muito importante. Eu acho que isso também, a gente passa por essa fase da gravidez, parto, pós-parto, né, com todas as emoções que isso envolve, todos os nossos papéis sociais, né? E aí, além da profissão, né, tem mais esse papel da mãe, enfim, que é uma profissão para a vida, né? Então, acho que a nossa ideia aqui é poder compartilhar um pouco esse conhecimento, tanto profissional quanto como mãe, né? Pessoal também, né? Outra Fran. Eu sou Francine Ronda, eu sou fonoaudióloga e mãe do Sebastião. Quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Que bom, seja bem-vinda, Fran. Olha só, gente, para a gente começar, o que eu queria entender, assim, para ajudar quem está assistindo e pode estar, talvez, em dúvida, será que eu preciso de ajuda, será que eu não preciso? Porque é o que a Anne falou, né? A vida da mulher é cheia de altos e baixos, são muitos acontecimentos. A maternidade, então, nem se fala, né? Mas como é que a pessoa faz para reconhecer que ela está em crise emocional, que ela está passando por um momento que ela precisaria de ajuda profissional, né? A pessoa que está lá em casa, que está angustiada, talvez apresentando algum quadro de ansiedade. Poxa, me falaram que me deram uma dica, pediram para eu ir no terapeuta, ou falaram para eu ir no médico, mas eu não sei se eu preciso. Então, quais são os sinais? Como é que a pessoa reconhece que ela precisa de ajuda profissional? Fala um pouco para a gente, Anne. Eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Que acho que é o primeiro passo para você buscar o tratamento. E acho que assim, né? O que acontece, a gente precisa saber um pouco o nível de sofrimento que a gente se encontra naquele momento, né?
que é diferente, por exemplo, de uma tristeza, de uma depressão, né? Então, quando acontece algum fator que te deixa triste, uma separação, alguma discussão, enfim, a gente pode sentir aquele sentimento, né, de tristeza, vontade de chorar, mas a gente percebe que logo a gente consegue, né, dormir, dia seguinte já está bem, já consegue funcionar, trabalhar, enfim, a vida segue, né? Mas a gente tem que ficar alerta quando a gente percebe que esse sentimento, ele é constante, né? Então, você pode ter esse rebaixamento do humor, uma irritabilidade, um quadro de ansiedade, né? E aí, quando você percebe que isso se mantém, uma certa constância. A repetição daquele quadro. Isso, uma frequência, né? Que Uhum. né, acho que é um primeiro sinal de alerta, né? O segundo é a intensidade, né? Quando aquilo foge do teu controle, né? Então, você tem um sentimento, né? Uma ansiedade, mas, de repente, você entra numa crise de pânico. Então, você começa a sentir um formigamento, uma palpitação, uma falta de ar, e aí você não consegue, você tenta respirar, você tenta se acalmar e você não consegue encontrar meios de lidar com aquilo, né? É como se você não tivesse recursos emocionais para lidar com aquela situação específica, né? Então você pode ter um medo exagerado, alguma coisa que você racionalmente pode até saber que aquilo não precisaria se preocupar tanto, ou ter aquele medo tão intenso, mas você não consegue mudar aquilo, né? Acho que assim, uma mudança de comportamento, quando a pessoa apresenta uma mudança bem característica de comportamento, ela usualmente ela costumava sair, ela costumava passear, e agora, por exemplo, né, citando um exemplo, agora já não sai mais de casa, né? É comum que ela não saia mais com as amigas e ela saía. Mudanças de comportamento e de hábitos também seriam sinais para esse tipo de... Isso, às vezes assim, ela aparece às vezes como alguns sinais que a gente percebe, assim, mudança também de sono, né, do apetite, né? Então a pessoa de repente perde o apetite ou ela está comendo em excesso, de repente ela não consegue mais dormir, né, direito, sente um cansaço excessivo, né? Então tem alguns sinais que o corpo ele vai mandando. E às vezes ele até se manifesta de uma maneira psicossomática. Então a pessoa começa a ter muita dor de estômago, né? Começa a ir no banheiro toda hora, né? Começa a ter crises até de asma, né? Enfim, começa a ter problemas de pele recorrentes, né? Então até porque a depressão, fala, né? A depressão ela diminui a nossa imunidade, né? Então a gente, mulheres que aparecem com candidíase de repetição, muitas vezes se a gente não tratar o emocional, a gente não consegue também manter uma imunidade legal para curar aquele quadro, né? E, Fran, fala um pouco pra gente do que você encontra mais nos pacientes que te procuram, né, para terapia, assim. O que você vê com mais frequência em termos de sinais, né, que a Anne está trazendo aqui pra gente, para o pessoal conseguir ver se eles se identificam, né, nessa posição, para entender se eles precisam de assim, ajuda. no consultório a gente vê que depressão, ansiedade, né, vem aparecendo cada vez mais, mas é o que a gente estava falando, assim, a importância da gente se escutar, né, entender os sinais do corpo. Às vezes a gente vai tocando a vida e vai sobrevivendo. Eu costumo dizer, ok, você já sobreviveu, quando é que vai começar a viver, né? Porque vai indo... São coisas bem diferentes, não né? E vai tocando até que, e sem observar os sinais, as nossas necessidades do corpo. Então, e é o que a gente estava falando, o corpo dá sinais, você falou, o corpo fala, né? Então, às vezes, vão procurar ajuda quando já está em crise, né? Então, assim, é um pedido de socorro do corpo. Já é o corpo dizendo, pelo amor de Deus, para, né? Dá um freio, veja a sua vida, né? Regule o seu sono, a sua alimentação, seu social, né? A sua atividade física, porque já não está dando, né? Então, normalmente sintomas... a ansiedade, a depressão, essa crise, né, que a gente fala, ela vem aí abrir, né, Anne, o quadro de depressão, ansiedade, generalizada, né, um transtorno, mas são momentos de muito estresse, né, em que é um divórcio, muita pressão no trabalho, é o desemprego, então são situações estressantes que trazem essa crise ou um estresse muito prolongado mesmo, né? Que faz entrar em crise. Então, as pessoas acabam buscando ajuda quando estão já em crise. Antes de olhar para esses sinais que o corpo já vai dando aí, né? Que a Anne estava falando, né? Então, existe... Pode falar. Só complementando, né? Eu acho que complementando o que a Fran estava falando, né?
a mente, eu falo isso para os meus pacientes, a mente mente, né? Mas o corpo não mente. É verdade. Né? Então a gente tenta se enganar, né? Então essas mulheres atuais com sobrecarga de trabalho, de função materna e tudo, a gente não, a gente dá conta, né? A gente estava até comentando aqui antes da Mulher Maravilha, né? Vamos dar conta, a gente pode, a gente, né? Então e a gente vai ignorando esses sinais, né? E aí, então assim, quando começa a aparecer no corpo, opa, às vezes é porque já está até avançado. O meu caso, acho que é esse. Eu já estou na fase avançada. Porque tudo que você falou, você descreveu bem detalhadamente. Eu estou com candidíase no peito. Eu estou com queda de cabelo. Eu estou com... O que mais que você falou? Tudo que você foi falando, eu falei, nossa, eu tô com tudo. Estou com psoríase no joelho, fiz exames de sangue, tá tudo perfeito. É o puro estresse. Eu acho que eu já passei da fase. Eu vou ter que procurar ajuda, com certeza. Eu amo minha vida, amo tudo, mas realmente eu tô na fase da sobrevivência ainda. E eu acho que tem muita gente que às vezes, né, e me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que tem muita gente que tem esse estigma de não procurar ajuda profissional, porque assim, a ajuda profissional vem, parece que a gente está sendo julgada por, porque alguma coisa na vida tá ruim. Mas seu casamento tá bom, seus filhos estão com saúde, né? Por que você vai no psicólogo? Ou mesmo não é assim? Não tem, assim. A gente mesmo pensa isso, mas por que eu vou no psicólogo? Tá tudo bem com o meu casamento, tá tudo bem com os meus filhos, né? E não é nada disso, né? Na verdade, estou fracassando, não estou dando conta, então é isso, vou ter que procurar um psicólogo porque eu não estou dando conta. Gente, qual é o problema? De dar uma pausa e de realmente não dar conta. E ainda que não esteja dando conta, qual é o problema de não dar conta de vez em quando, né? Então, o que fazer para se organizar de novo, né? E poder retomar esse equilíbrio, né? Sim, eu costumo brincar também assim, nós mulheres estamos aí exercendo mãe, trabalho, cuida da casa, do filho, do médico, da louça, né? Enfim, a gente cuida de tantas pessoas e da gente, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, o teu corpo está pedindo ajuda, né? Sim. Agora, falando especificamente, né, de depressão e ansiedade, que tem, pelo que eu entendi, uma ocorrência bastante frequente, né, nos consultórios. Existe duas perguntas. Existe algum fator genético envolvido nessas condições? Alguma predisposição, né, algo que a pessoa já nasce com aquela predisposição? E ainda, existe alguma forma de prevenir, né, prática de esporte ou qualquer tipo de coisa que possa ser feita que ajude a não desencadear uma depressão ou uma crise de ansiedade, ainda que eu passe por situações difíceis, né? Eu não sei quem quer falar primeiro, fica à vontade. Começa aí. Posso falar? Então, falando dessa parte genética, né, as doenças mentais, a maioria delas são multifatoriais, né? Então, a gente vê que sim, que tem uma carga genética, né? Então, você percebe famílias que têm história de suicídios, né? Desde do avô, do primo, né? Então, tem essa carga genética, né, da depressão, tá? Principalmente. Na ansiedade também tem uma carga genética, mas também tem a exposição ambiental, né? Então, se você tem uma mãe deprimida e você convive com uma mãe deprimida, a tua tendência também de aprender a reagir daquela mesma maneira também tem essa influência do ambiente. Hoje tem muito que a gente fala da epigenética, né? Que é quando você, por exemplo, está exposto a um ambiente, né? E aí você, por exemplo, vamos supor, alimentação. Eu tenho uma depressão, começo a me alimentar bem e tudo, cuida da minha alimentação. E aí aquilo pode afetar o teu gene, né? E aí você tem uma tendência genética, pode ter para depressão, mas se você, de repente, cuida da tua alimentação, você pode silenciar um gene. Como se você de neutralizasse aquela Isso. situação. Então, a influência não é só de dentro para fora, né? Não é só da sua carga genética, mas você expressa aquilo também em relação ao teu meio. Então, se você propiciar um meio favorável, boas relações, boa alimentação, bom sono, você vai fazer com que também silencie genes da depressão e você consiga mudar, né? Eu mudo meu mundo, né? Eu acho um pouco nessa ideia. Então, a genética é importante, mas o ambiente também é muito importante nessas doenças, né? E a gente sabe que transtorno mental nas mulheres é mais frequente em termos de depressão e ansiedade, 2 a 3 vezes maior em mulheres do que em homens, tá? Então, tem uma carga também
que é da flutuação hormonal, né? Que tem, acho que tem esses outros Acho que a fatores. mulher pede mais ajuda, reconhece mais os sentimentos também. Elas Talvez chegam até mais também, no né? consultório também, né? Isso a gente vê claramente, É. assim, acho que 70% do consultório. Ah, esse eu não preciso ser uma profissional de saúde para saber disso. E não Apesar de eu ser, minha com formação é de profissional de saúde, sou farmacêutica por formação. Mas isso é facilmente reconhecido, né? No meio que a gente vive, se a gente for perguntar quantas das nossas amigas e quantos dos nossos amigos que passam ou passaram por alguma dificuldade já buscaram terapia ou atendimento médico especializado, vai ser pouquíssimo, né, no universo masculino e bem maior no universo feminino, né? O primeiro passo para você se curar, né, daquilo que você busca melhorar da tua vida, qualidade de vida e da sua saúde, é você aceitar pedir ajuda, né? Aham. Então, isso já é muito... Quando você chega nesse reconhecimento de que você precisa, que você sozinho não dá conta, né? É até assim, uma certa humildade da gente reconhecer que, nossa, eu não tenho todas as ferramentas, eu posso pedir ajuda para criar mais ferramentas internas para lidar com isso. Isso eu já falo que é 50% do tratamento, né? Sim. Enquanto a gente está em negação e fala, não, eu dou conta, não tenho nada, né? Assim, a gente percebe que a evolução do tratamento é muito pior, né? Demora, né, muito mais tempo para você conseguir ter uma resposta mais adequada. Então, acho que já é muito importante esse eu acho que é o poder da vulnerabilidade, né, de Brené Brown. Não sei se vocês conhecem esse documentário do Netflix, é muito legal. Não conheço. Acho que quando a gente também assume que nós estamos vulneráveis, a gente denuncia um ambiente também. Por exemplo, às vezes tem lá uma liderança muito difícil, colega de trabalho difícil, um relacionamento amoroso, né, difícil, ou filhos que estão trazendo algumas dificuldades. Então, você também se permitir ser vulnerável, você também muda o seu ambiente, né? Quando você busca ajuda, até porque, gente, o humor da mulher é o humor da casa, né? Se eu tô louca, a casa tá louca. Se eu tô plena, a casa tá plena. Sou só eu. Não, a Gente. professora do meu filho tem 2 anos, falou pra mim assim, ela saiu, foi lá até mim e falou assim, Priscila, posso conversar com você? Ela trouxe o João Paulo, meu filho, e falou assim, olha, eu começo a chorar. Ai, bonitinho. A gente fala de filho, não tem jeito, né? O lencinho, ela tá prevenida. É, a gente veio prevenida. Você tem que estar bem. Vai se cuidar, vai pro spa. Aí tá indicou o spa. Porque se você não ficar bem, teu filho também não vai ficar. Sim. E é verdade. E isso é prevenção. Como é que eu posso evitar que o meu filho tenha depressão, que o meu filho também tenha bipolaridade ou ansiedade? Se estabilize. Busque você ajuda, que o seu lar vai estar estável e seu filho, porque a gente está falando do meio ambiente, né? O estresse é o maior fator de risco para desenvolver ansiedade, depressão, qualquer transtorno, né? Então, seja o estresse no trabalho, na família, em casa. Então, se você já tem aquele gene ali, o estresse da tua vida, ele vai pinçar aquele gene, né? Então, é o nosso ambiente. Como a gente pode modular o nosso ambiente, né? E como a gente se estabiliza, então? Arrumando o ritmo biológico, né? Do sono, dormir cedo, se expor à luz solar, ver a Mas luz deixa eu do fazer uma dia. interrupção, hein? Ah, já me emendei, vai. Por quê? Você acabou de falar do sono. Também é difícil, porque hoje eu tô acordada desde as 3:30 da manhã. Então também é difícil seguir. Então, assim, a gente tenta dormir cedo. Eu ia estar muito pior. Mas em Sabe o que eu compensação... ia falar? Bem nessa linha aqui, né? Que eu peguei o gancho aqui de uma coisa que a Anne falou, que é a questão, por exemplo, hormonal, né? Essa parte da gente se reconhecer vulnerável, juntando o que você falou com o que a Anne falou, nós mulheres temos aí uma carga hormonal, vamos falar, por exemplo, da maternidade, né? É um vai e vem, um sobe e desce gigantesco, né? Então, seria muito uma pretensão muito grande a gente achar que com tudo isso a gente não fosse afetada em absolutamente nada, né? Então, é preciso a gente reconhecer, sim, que existe uma vulnerabilidade física, inclusive, que pode desencadear esse tipo de coisa, né? Não adianta a gente querer achar que a gente vai dar conta de tudo, porque nós não fomos feitas para dar conta de tudo, né? Nossa Num fisiologia pós-maternidade, você precisa de ajuda, né? Então, eu achei isso super importante. Para quem está com medo de procurar ajuda, saiba que
Você não precisa, você não foi feita para ser uma máquina que dê conta de tudo, né? Então, se você apresenta esse tipo de sinais, procure ajuda, porque não precisa dar conta de tudo sozinha É mesmo, a né? fisiologia da mulher, né? A menstruação, né? Ela é cíclica, né? Ela tem uns Exato. períodos, né? Né? Então, que você vai sentir o pré-menstrual, aquela irritabilidade. Hoje a gente tem o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que já é um quadro, né, mais grave, que a mulher fica incapacitada até para o trabalho. Então, até no Japão, né? Isso é muito cultural. E no Japão eles têm, para a mulher que trabalha, eles têm a licença menstrual. É mesmo? Né? Eles têm lá os Olha que 3 bacana, dias. gostei disso. Para a Adorei. mulher, né, para ela poder, assim, se restabelecer. Porque é um fato, a gente sente cólica, a gente sente É verdade. irritada. E esse transtorno disfórico, né, ele é um quadro grave, assim, a pessoa ela pode ficar, assim, disfuncional completamente, né? Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Eu me lembro bem, quando eu era adolescente, né? Eu não tive grandes crises de cólica menstrual, tive um pouco, né? Nada muito grande. Mas eu me lembro da minha irmã, ela desmaiava quando ela tinha cólica menstrual. Era tão forte, ela tomava medicação, assim, a medicação tinha que apagar ela para ela se sentir melhor. E se não apagasse, o corpo dela apagava sozinho. Ela desmaiava de tanta dor. Teve vezes dela desmaiar na rua, numa loja. Tava numa loja, tava com dor demais e desmaiou e a gente teve que correr com ela para casa. Então, realmente, assim, é uma coisa séria, né? E um ponto muito importante que você fala é o corpo, quando a gente entende o nosso corpo, né? Como você falou, entender que é corpo também, é biológico, né? Corpo, mente e alma não se separa, né, gente? O doutor Renato, lá na especialização, fala tudo que é biológico é psicológico e tudo que é psicológico é biológico. Então, os seus hormônios estão alterados, no estresse, né, altera um monte de circuitaria cerebral, de hormônio, de neurotransmissores. Então, tem um biológico, um corpo desregulado. Então, quando a gente toma consciência disso, é mais fácil também buscar ajuda, né? Então, porque isso está influenciando a minha capacidade de perceber o mundo, o meu emocional também influencia esse neurofuncionamento, esse neurobiológico. Então, a gente precisa entender que não se separa, né? Então, reconhecer esses sinais que a gente tem falado aí, né? Para que eu vou deixar chegar numa crise de taquicardia, de tremor, de falta de ar, de dor no peito, né? Tem sinais, já deu sinais antes, né? O nosso corpo e o nosso emocional, de estar muito irritada, né? De não conseguir sair de casa. Já gostava de se maquiar, agora já não se maquia mais. As coisas vão dando sinal, é que a gente não para ver, a gente não se escuta, né? A gente vai tocando a vida, achando que, né, se eu não olhar para trás, eu vou conseguir chegar no final, né? E a gente acha que, assim, as pessoas que precisam de ajuda são aqueles que estão nos hospitais, né? A nossa imaginação é essa um pouco do antigamente, né? Mas não, a maioria da gente é gente como a gente que tá dando patada na sombra e acha que é assim, vamos lá. Eu tenho que dar conta, né? Eu vejo muito, assim, também questões de mulheres relacionadas à maternidade e trabalho, né? Seja o retorno ao trabalho, ou seja, começar um trabalho e com crianças em casa. Eu acho que esse é um ponto que circunda a vida de muitas mulheres, né? Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para a Priscila e para a Francine, né? Francine fonoaudióloga, passa o quê? O dia inteiro fora, né, Fran? Sai cedo e volta à noite para buscar Sebastião na escola, fim do dia, e é isso. Né? E como é que foi para vocês? Foi tranquilo? Foi difícil depois que o Sebastião nasceu e você continuar nesse ritmo? Como que foi? Foi bem difícil. Quando ele nasceu, aí passou a licença maternidade, eu sempre tive uma vida muito ativa. Eu sempre tive uma relação com o meu trabalho que era de identificação mesmo. Então, quando eu parei de trabalhar para ficar com ele, foi um período que era muito difícil. Tanto que eu lembro que quando meu marido chegava em casa me perguntava, o que você fez hoje? Daí eu pensava, como que eu fiz hoje? A casa tá arrumada, a comida tá, sabe? A criança tá viva, como que eu fiz hoje? A criança tá viva é ótimo. E na verdade, ele nem tava me questionando, é que pra mim era muito difícil. Parecia assim, o que eu fiz hoje, né? E eu lembro que quando eu voltei com ele pequeno, eu voltei a trabalhar com ele, tinha 6 meses. E eu cheguei no consultório e falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe, meu filho era como tava louca para voltar, mas quando voltou se questionou, exato, né? Era como uma sensação de abandono. Aí eu comecei a chorar e uma amiga falou, olha,
Você vai voltar ou não, não sei, mas hoje você voltou e hoje estão te esperando e você vai atender. E eu lembro, né, que no final do dia a emoção era outra, porque passou as 8 horas de trabalho e a minha sensação, eu tava feliz. Aí, nessa felicidade vem a culpa, né? Como é que eu tô feliz? Eu fiquei o dia todo longe do meu filho. E aí, naquele ponto, eu precisei identificar que para caminhar com trabalho, com maternidade, eu precisava de ajuda. Porque era muito sentimento juntos. Não é fácil, né, gente? E é uma dualidade que é até difícil de explicar, né? Eu tenho 2 filhos. Na minha primeira licença maternidade, eu senti um pouco dessa, eu chamava assim de prisão, que a Francine está falando, que sempre muito ativa, viajava demais no meu trabalho, o dia inteiro fora. Então, quando eu me via ali, num lugar que tinha um ser que dependia 100% de mim e que eu não punha o dedo do pé para fora de casa, aquilo mexeu muito comigo. E todo mundo falava para mim, ai, nossa, você vai ver como vai ser difícil voltar. E eu pensava, como assim difícil? Eu tô morrendo de vontade de voltar. Eu pensava isso. Exatamente. Porque era sofrido, né, gente? Era sofrido, né? A criança chorava e tinha cólica e noites acordadas. Então, na verdade, a expectativa nossa era que o querer voltar a trabalhar é querer voltar a uma vida que estava mais sob controle, né? Sim. Só que quando a gente volta, não é isso, porque não é a vida de antes, né? É uma nova vida de trabalho com a maternidade, né? Mas assim, eu não sofri muito para voltar na minha primeira licença. Já na segunda, eu sofri muito para voltar. Eu acho que é porque eu estava mais madura, então eu consegui aproveitar mais a maternidade com o meu segundo bebê, e aí na hora de voltar eu senti mais. Então a gente tem diversas mulheres que têm reações diferentes, né? Mas em todas essas reações, a maioria delas precisa de ajuda, né? Não dá para lidar com tudo isso sozinha, né? Muita emoção, muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu acho que nós, assim, eu também tenho 2 filhos, 2 meninos lindos, maravilhosos, né? E eu acho que, assim, ouso dizer que nós somos a primeira geração que pensa em como estamos educando eles e como vamos educar. Então, assim, você vê muita criança indo para terapia, as mães já indo para terapia, porque a gente realmente pensa muito nisso. Gente, tá difícil, eu tô no trabalho, eu tô pensando nele, eu tô com ele, mas eu tô pensando quando é que eu vou poder voltar a atender mais. Então, a gente eu percebo que a gente está se cuidando e se olhando mais tanto para nós, quanto se preocupando mais com os filhos que a gente está criando aí para o mundo. Você tem toda a razão. A importância é exatamente a saúde mental e ela começando na infância. Exatamente. Olha, gente, eu vou falar aqui uma verdade para vocês. Eu não sabia o que era terapia ocupacional até o meu filho precisar. Né? Então é bem isso, né? A gente vai mudando o comportamento ao longo do tempo. É claro, o ser humano evolui, né? Sim. Muito provavelmente na época da minha mãe e dos meus avós, eles sabiam menos ainda. Não tinham todos os profissionais, né? Não tinha todo o conhecimento da área. Exato, né? E eu falo que nas gerações anteriores existia uma preocupação muito grande com o futuro da criança relacionada ao aspecto financeiro, né? Meu filho precisa se dar bem na vida, ele precisa... E é claro que essa era uma preocupação, porque a camada da população, a camada mais pobre da população era muito grande. Depois veio a classe média, né? E a classe média aí já tem um misto, né? Eu quero que meu filho tenha uma sustentação financeira, mas eu também quero que ele seja feliz. Né? E aí, à medida que vai evoluindo e a família vai prosperando um pouco mais, você passa a priorizar muito mais a felicidade do que qualquer outra coisa, né? E é isso, é super natural que seja assim, né? Você também passou por né, depois do seu segundo filho, acho que você pensou bastante, tanto é que você, né, se apresentou aqui como alguém que ficou 25 anos no mercado de trabalho e decidiu, imagino que por influência na verdade, eu não decidi, também na maternidade. Eu não decidi engravidar da segunda. Conta pra gente Quando como é que foi. eu trabalhei 25 anos no mesmo lugar, numa empresa de moda, trabalhei nesse ramo muitos anos, e aí eu estava muito cansada. Só para você ter uma ideia, onde eu trabalhava, tinha uns 5 lugares, 5 mesas, e eu tinha 5 mesas. Só que eu nunca estava sentada, né? Então eu ficava em 5 setores. Eu não parava, era uma loucura. E chefe, e cobrança, e loucura. E aí eu falei, bom, agora eu vou descansar porque eu não aguento mais. Aí foi bem no ano da pandemia, no começo do ano. Falei, não, eu vou descansar, eu vou me aposentar. 2020, mais ou menos? Vou parar um pouco. Mais ou menos isso. No final de 2019 e começo de 2020. Falei,
Falei, agora eu vou descansar. Nossa, tava sonhando, criando uma expectativa. Vou fazer isso, eu vou malhar, eu vou me cuidar, eu vou ficar incrível. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu tô tão feliz que eu não... Bom, pum. Achei que eu tava entrando na menopausa, porque eu já tenho 48 anos. Quando eu vi, eu estava grávida. Depois de 4 meses, porque eu achei que eu tava na menopausa. Então eu não descansei. Eu tô nessa loucura até uma hoje, coisa com a outra, emendando uma coisa. Eu não parei. Então eu nem crio mais expectativa de nada, que eu tenho trauma. Eu já fico quieta, falo, deixa a coisa rolar. Quando alguém fala pra mim, porque no futuro, nem pensa no futuro. Deixa a coisa rolar. E agora, depois de 2 anos, que meu filho tem 2 anos, é que eu tô começando a pôr o pé no chão. E eu tô me cuidando com relação à alimentação, porque eu tenho uma mãe super depressiva. Então, eu não quero ficar igual a ela e não quero ser essa mãe depressiva. Amo minha mãe, foi a mãe mais maravilhosa do planeta, mas foi uma pessoa, coitada, doente. Uma vida inteira. Até hoje, ela é muito acamada, vamos dizer assim. Então, eu não quero ter isso pra mim. Então, eu quero trabalhar, eu sou uma mãe já mais velha, então eu preciso ter saúde para poder cuidar dos meus filhos. Então, eu realmente estou procurando ajuda. Então, agora eu comecei com uma nutricionista, mudei minha alimentação e impressionante como já sou outra pessoa. Em menos de um mês, eu já sou outra pessoa. Então, eu estou passo a passo. Vou procurar uma profissional, uma psicóloga. Quero fazer isso pelos meus filhos. Isso que você está falando é super importante, porque às vezes a gente acha assim, que falando que mudar a alimentação vai melhorar, vem aquele ceticismo, né? Ai, não, que bobagem, né? Mas não é, realmente vários fatores em conjunto, né? Ajudam a contribuir para uma melhora de condição, Mas né? antes- É uma terapia, às vezes uma medicação, porque às vezes precisa assim, de uma medicação. É alimentação, é o fato de você, exercício físico, o fato de você, às vezes, sair de um ambiente e procurar uma coisa diferente para tentar tirar o foco também. É muita coisa que dá para fazer, mas que às vezes a gente não consegue também, por iniciativa própria, sair de dentro do buraco. Às vezes a gente precisa de uma mãozinha para ir lá te ajudar a tirar de lá de dentro, né? Roberta já está respondendo a sua própria pergunta, né? O que ajuda realmente, né, essas pessoas, né? E a saúde mental é isso, né? Às vezes vem um paciente no consultório, eu quero a pílula da felicidade, que tire todos os meus problemas. Eu falei, você veio no lugar Eu não errado. tenho, né? Não existe pílula da Sou felicidade. médica, não sou mágica, né? Exatamente. Então, assim, né, acho que essa consciência de que, assim, a medicação é uma ferramenta a mais para te ajudar nesse processo, mas não adianta você tomar remédio, né, e aí não fazer exercício, não fazer uma terapia, né, não mudar seu estilo de vida. Não que seja fácil, né? Porque como a Priscila falou, Eu não tenho força nenhuma. Como que eu vou esforço fazer, né, diário. se eu não dormir de madrugada e eu acordar e pôr um sorriso no rosto e pedalar? Não, gente, vamos devagar. Não dá ainda para fazer isso. A gente faz o que dá, né? E a gente estava conversando lá atrás, antes de começar, né? Que é isso, o que dá para fazer hoje, né? Até que a crise melhore, será que não é melhor eu tomar uma medicação? Procura um médico, às vezes para estabilizar, né, Anne? A gente entra com a medicação, dá uma estabilizada, e aí você consegue fazer com que o seu corpo, ele mesmo saia com recursos para conseguir melhorar a situação. Isso que é o que a gente estava conversando, né? né? Tratar por etapas, do talvez, remédio né? conseguir, ele te ajuda, né? Às vezes eles perguntam, como que o remédio ajuda, né? Então, às vezes, assim, ele te ajuda, assim, a te acalmar ou te dar aquele pico, o ânimo, para que até você consiga, de fato, depois elaborar processos em terapia, para que você consiga ter mais energia. Não adianta chegar para um paciente deprimido, né? Então, tem que ter essa empatia também de entender, olha, é falta de exercício, você tem que fazer. Não, o paciente deprimido não consegue ter energia. Ele não vai ter fazer recurso para ele sozinho e então, levantar ele pode 6 horas até- da manhã e fazer um exercício. Ele pode físico, ficar né? até mais deprimido, de falar, poxa, mas você tá falando uma coisa, eu não consigo. E aí Ele vai vem falar, muita você tá queixa de do brincadeira paciente, comigo, né? Tem muita queixa dele de falar, ai, meu marido não entende, ou, né, minha mãe não entende, meu pai acha que é frescura, né, acha que a depressão é frescura, porque eles ficam tentando incentivar, e às vezes, assim, de um jeito para querer colaborar, por isso que é importante orientar a família. Sim, esse é um né? ponto que eu ia perguntar, Anne. Em que momento é preciso envolver as pessoas ali de primeiro convívio, né? A família, principalmente ali quem está na mesma casa e tudo mais. Em que situações a gente faz sentido, né, envolver a família no diagnóstico, no tratamento, tanto na terapia quanto num caso de psiquiátrico, né?
porque às vezes o paciente tem ali a privacidade dele, né, e tudo mais. Mas eu entendo que pode haver casos em que é preciso que a família saiba para colaborar, às vezes até no comportamento ao redor. Como é que a gente mede isso? Quando envolver, quando não envolver? Como que funciona isso? Olha, essa, né, eu acho que também uma questão importante, assim, por um lado é isso, a gente tem né, a privacidade né, do paciente, né, o sigilo médico que a gente fala, né, então tem muitas coisas que os pacientes trazem que eles não querem que a família saiba, né, acho que é o espaço deles ali, mas assim, dependendo da gravidade da situação, principalmente, né, a gente inclui, né, geralmente a gente avisa para esse paciente, olha, vou precisar conversar com alguém, né, então, por exemplo, pacientes adolescentes, né, então, às vezes o adolescente está com risco de suicídio, né, então, nesse caso, não tem como a gente precisa desse contato do familiar, né, até para orientar, né, em casos de falas ou comportamentos, né, de risco. Então, em casos graves, assim, por exemplo, esquizofrenia, outros quadros bipolar, né, transtorno bipolar, quadros que a pessoa se coloca em risco, a gente vai precisar desse suporte familiar, o tratamento é familiar. Casos também de dependência química, né, então não adianta a gente também tratar se não explicar para a família, olha, isso é uma doença, a pessoa não faz porque ela quer, né, porque às vezes a família culpa, né, então fica nesse lugar. Então, a gente tem que entender e passar para a família fazer uma psicoeducação. Né? O que é depressão. Eu uso essa palavra mesmo. Né? O que é a depressão, o que é a dependência química. Que ninguém escolhe. Né? Então, o que eu falo para os pacientes é assim, ó, você não escolhe o que você tem. Se você vai ter depressão, se você vai ter pânico, se você vai ter um transtorno compulsivo, né, alimentar. Mas você é responsável com o que você faz com isso. Né? Sim. Então, assim, olha, tem depressão, não é culpa sua. Mas você tem a responsabilidade de cuidar disso, né? Exato. Então é isso que a gente tenta imprimir e aí da família fazer esse papel de auxiliar e não de culpar, de apontar o dedo, de falar isso é preguiça. Essa é a minha preocupação, porque às vezes a pessoa até quer procurar ajuda, mas às vezes dentro de casa mesmo ela não tem apoio para isso, né? Às vezes vem aquele julgamento de falar, terapia por quê? E acho você que se vira, sai dessa cama e vai resolver sua vida, sabe assim? Entender que depressão não é frescura. Né? Exato. Tem um cérebro, tem um corpo que está ali em desequilíbrio e tem as emoções que nós estamos conseguindo lidar com esse ambiente, né? Então, por isso que a doutora Anne falou da psicoeducação, é fundamental que as pessoas entendam o que está se passando comigo. Então, então estou passando por um estado depressivo, né? Então, o que é isso? Então, é por isso que eu estou tão irritada, sem vontade de fazer as coisas que eu gostava, eu não tenho mais, não estou mais fazendo. Né, eu estou com dificuldade de pegar no sono, para que ela se dê conta disso e se responsabilize no sentido que nem você estava falando, de dar os primeiros passos. Não, eu já busquei um nutricionista, vou buscar uma psicoterapia, porque esses passos é se responsabilizar, é tomar para si, é entender que, opa, não tá legal, mas é um esforço diário, é um esforço, você vai ter que realmente assim, se esforçar, não é algo que vai vir... vou lá, gente, nossa, vou ficar bem, não tô bem, né? É um esforço diário, né? Então, quanto mais a gente tem consciência do que acontece com o nosso corpo, com as nossas emoções, mais a gente consegue falar com as pessoas que estão na nossa volta, o marido, o pai, os filhos, né? Quantas vezes eu já não falei... nossa, desculpa, né, para os meus filhos, nossa, desculpa, eu tô irritada, desculpa, peço muito desculpa, gente, desculpa, né, tô irritada. A gente não acerta sempre, né, não é? Pedir desculpa mesmo, então, às vezes foge do controle, né. Sim, e para que eles também saibam nomear, né, os sentimentos, olha, eu tô irritada, não devia ter falado assim, né, mas você também não colaborou, eu gosto de falar agora a palavra colaborar, né, não é que você não obedeceu, olha, tem que colaborar, né, acho que fica tão mais bonito, fica gente. Muito mais bonito, né? Então, mas então essa eu vou levar para casa. Colabora com a mamãe, me ajuda a não ficar louca, né, eu já cerro os dentinhos, assim, né. Então, é importante a gente saber, né, a gente entender e ter consciência dos nossos pensamentos e sentimentos e conseguir passar isso para o outro, mas claro, também não é usar como bengala, né? Não é porque eu tô assim, é porque eu sou assim, né? Síndrome da Gabriela que todo mundo fala, né? Não, é porque é para uma conscientização do outro também, né? Para que o outro também ajude, né? A gente mencionou aqui a pandemia, né? Eu me lembrei de um assunto que
que teve bastante em alta na época de pandemia, as pessoas, né, trabalhando muito, muitas confinadas dentro de casa. Eu não sei se é síndrome mesmo, mas é o burnout, né? Ele apareceu mais assim a conhecimento público, vamos falar assim, né? Aos leigos, pelo menos para mim apareceu mais na pandemia, né? Isso é novo, não é novo, realmente apareceu mais na pandemia. Explica pra gente o que é esse tal desse burnout, que parece que ficou meio na moda, assim, né? Assim, eu acho que o burnout, né, eu falo que ele é uma doença social também. É síndrome mesmo, tá certo? É síndrome de burnout? Isso. Então, ele, assim, na verdade, eu acho que ele já vinha tendo, acho que a pandemia foi, né, um estopim, né, para essa mulher que teve que cuidar dos filhos em casa, fazer lição, né, porque ela virou, né, a funcionária, porque não podia vir em casa ajudar. Ela colocou a funcionária em casa, colocou o filho na escola, Sim, da escola veio para casa, aí ela saiu do ambiente casa. do trabalho e foi para casa. Então ela cuidou do filho, cuidou da casa. Exatamente. E cuidou do trabalho, né? Então ela ficou sobrecarregada, esgotada, né? E assim, já tem um papel cultural da mulher aí, de que ela que cuida da casa. Então assim, isso é até um estudo que mostrava que a mulher, ela trabalha semanalmente em casa, e no cuidado da casa, com os filhos, 18 horas de trabalho em casa, enquanto o homem trabalha 10 horas, né? Então, aí a mulher quase o dobro de horas que ela se dedica à família, às questões da casa, que gerenciar uma casa, a gente sabe que não é fácil, Não né? Não é. Então, sem essa vida social, né? Porque ela não tinha lazer na pandemia, né? A gente ouviu muitos casos também de violência doméstica, né? Contra a mulher nesse período. Então, assim, foi uma soma de fatores, né? Então, a gente observou que na pandemia também teve um aumento de abuso de álcool da mulher, né, de álcool e de remédios calmantes, né, os benzodiazepínicos, Rivotril da vida e tal. Então, assim, a mulher, né, entrou no estado de sofrimento, né, que a gente fala assim, que eu acho que tem a ver também com a forma como a sociedade ela também vai se estruturando, né? Então, essa coisa da mulher que ela né, assim, eu dou conta de tudo, as redes sociais também mostram, olha, as mulheres são perfeitas, elas têm que ter corpo perfeito, tem que ter, ser uma mãe perfeita, não pode errar, não pode chorar, não pode ficar com raiva do marido, do filho. Linda, trabalhadora, eficiente, boa. Se você vê tudo. Se você vê assim, seu marido, se ele tá com uma barriguinha, ninguém fala nada. Se você tá com uma barriguinha, nossa, né, já... Então, assim, tudo afeta mais a mulher. Infelizmente, né, gente, é uma questão cultural mesmo de maioria, né? Eu não tenho que falar. O meu esposo tem um perfil bastante diferente. Ele reconhece muito a paternidade e o próprio papel dentro da casa, né? Eu não peço para ele fazer alguma coisa em casa. Ele instintivamente faz, porque é a casa dele. E para mim é isso, né? A pessoa mora na casa, é a casa dela. Ela quer ficar numa casa que não esteja bagunçada. Então, mas né? responsabilizar também. Ou a gente também, arruma uma empregada para poder fazer, ou a gente faz, né? E é a gente, porque nós não queremos estar num ambiente bagunçado. Já meu marido nós queremos estar num ambiente, ao contrário. Né? Ele vê uma coisa assim, jogada no chão, fica lá uma semana, se depender dele. Ele não pega. Atenção, ele marido, pula, mas não pega. Fica a dica. Tô brincando, ele é um excelente marido. Mas eu acho que é um excelente pai também. Essa questão da multitarefa, né? Então hoje a gente até vê não só de burnout, mas hoje a gente fala essa sociedade do burnout, né? Tem até um filósofo, ele é sul-coreano, então eu não sei falar o nome dele, mas que ele tem um livro que chama, acho que é A Sociedade do Cansaço, alguma coisa do cansaço. E ele fala muito dessa sociedade mais, né, positivista, de que yes we can, né? Nós podemos dar conta de tudo. Né, que a gente, e assim, a gente não é mais um chefe que obriga, a gente se obriga, né? Então vem uma cobrança interna, verdade. Né, de que a gente tem que dar conta, de que a gente não pode, por exemplo, passar por um luto, uma angústia. Isso é muito você tem que estar sempre real, funcional. Né? Isso é muito real. Para mim faz muito sentido. Eu não preciso que meu chefe me cobre. Eu me cobro 10 vezes mais do que ele. A maioria do consultório, assim, que a gente hoje eu vejo, né, na pandemia aumentou muito, é isso, das mulheres nesse lugar de esgotamento físico, mental, de não conseguir viver o ócio, né? Não conseguir viver a contemplação, né? De você poder... pausa, Você pergunta, e aí, você consegue ficar parada? Não consigo ficar parada sem fazer nada. É impossível, porque a sociedade também
vem culpa, né? Vem essa culpa de A gente sente culpa. se eu não Sente. fizer nada, né? Você não funciona. Engraçado isso daí. Se eu sentar 5 minutos no sofá, eu me sinto mal. Parece que eu sou uma fútil, que eu não faço nada. É o Aí eu levanto e vou tem que fazer tá alguma fazendo, coisa. tem que estar fazendo. É uma coisa assim doente. E é até curioso, né? Porque essa questão do multitasking, né? Se você pegar da história, o homem primitivo, ele tinha esse cérebro de multitasking, né? Então ele tinha um cérebro que era assim, olha, enquanto eu tenho que aqui, né? Fazer alguma coisa, mas tem que ver se eu não vou ser atacado por um leão. Então, assim, ele tinha que fazer várias atividades simultaneamente para sobreviver. A gente parece que voltou nisso, né? Porque, assim, à medida que o cérebro foi evoluindo, ele foi se especializando em atividades que você se aprofundava, né? E aí, hoje, o cérebro da sociedade moderna voltou nesse nível primitivo de que a gente faz várias coisas, só que a gente não consegue aprofundar em nada, a gente fica no superficial. E aí, muitos pacientes vêm, acho que eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, às vezes, não é assim, é como que também você aprende, né, já na escola, ficar lá no iPad, as crianças já ficam fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa sociedade atual que preza essa multitarefa, essa multifunção que a mulher acaba pegando muito, né? Por essas questões culturais. Então, a gente tem que também parar, né? Então, você estava conversando perguntando o que a gente deve fazer, né? E assim, a gente precisa voltar a viver o ócio, voltar a viver... Se permitir, né? Parada, de dar algumas paradas para poder, né, reavaliar o que está acontecendo, para mudanças de escolha, de caminho, quero continuar no trabalho, não quero me dedicar mais à família, quero mudar de trabalho, né, poder tirar um ano sabático se for necessário, né, sem culpa, né, então, para poder reavaliar, a gente precisa criar esse espaço, né. Uma rede de apoio, né, buscar rede de apoio, quem pode te ajudar nessas tarefas, né, para dividir essas tarefas, essas responsabilidades, né? Então, como a gente estava falando, fazer a pausa é fundamental, né? Regular o sono, a alimentação, né? E a natureza, né, gente? Eu sei que não é fácil, né? Assim, não é todo mundo que pode ir, sei lá, para onde, para um sítio ou para uma grama qualquer, a gente seja na pracinha, vai colocar o pé na grama, vai para a natureza. Nada regula mais o nosso organismo, né, do que a natureza. A gente precisa, quanto mais longe a gente está da natureza, mais a gente adoece, né? A urbanicidade nos adoece muito também, né? É primitivo também do ser humano buscar a natureza, né? Parte da essência nossa, né? Acho que é assim, a natureza, a espiritualidade, né? Eu não falo de religião, falo de espiritualidade mesmo, né? Sentido maior, né? Para aquilo que você está vivendo, para ir de acordo, né, com teus valores, buscar, porque às vezes a depressão também vem disso, de falta de sentido na vida. Falta de sentido, falta de valores, você estava indo para o caminho, e às vezes quando a gente tem um caminho, né, e aí encontra uma bifurcação, a gente precisa parar para ver se eu vou para a direita ou para a esquerda. Não dá para a gente ir indo, porque senão você vai escolher o caminho errado, né? Então, para fazer boas escolhas, a gente precisa dessa parada, né, esse contato com a natureza. Acho que até não é no Japão, né? Voltando para o Japão, eles têm uma terapia que chama terapia da floresta. Que eles te botam na floresta uma semana e a pessoa sai melhor, né? Que a natureza, acho que é importante nesse cérebro acelerado que a gente tem hoje, porque ela volta a fazer a gente entender o ritmo das coisas, né? Então, quando você planta uma árvore, você tem que esperar, né, para ela crescer, para dar fruto. E não adianta você, não, eu vou controlar para que ela saia o fruto amanhã já, que eu já vou comer e tal. Não, tem um tempo de espera. Então, essa observação dos ciclos da natureza e tal, são muito importantes para você também conseguir fazer essas pausas, né? Que aquela famosa frase, né? 2 mães não geram um bebê em 4 meses. Não vai mudar, né? O bebê é gerado em 9. Não aceitar, né? E aceita, aceita o processo e viva o processo desse jeito, né? Mas essa questão, acho que da culpa é algo que, assim, eu não tenho dúvida que acomete 100% das mulheres. Com toda certeza. 100%. Né? 100%. É sempre uma sensação de falta. Falta fazer alguma coisa, ou estou em falta com alguém. Sempre estou em falta, sempre, né? Sempre um julgamento tão presente, né? Vocês estavam falando, eu estava ali me reconhecendo que, né, no trabalho, todos os dias, eu acabo ficando o dia longe dos meus 2 filhos, né? E eu tenho uma bebê de 10 meses e fica com a babá em casa, né? E se algum dia, por algum motivo, eu estou em casa e eu deito no meu quarto para descansar, mas me vem uma
culpa. Porque, poxa, eu passo o dia longe dos meus filhos. O dia que eu tô em casa, eu deixo minha filha com babá, eu sou um monstro. Sabe? Exatamente. É isso. O meu pensamento é eu sou um monstro. Aí eu não consigo ficar 5 minutos, Priscila, Sim. na cama. Eu não consigo. É, eu sou Então a assim culpa é também. enorme. Aí eu vou pra lá, posso estar cansada, morta, mas tô lá, sentada do lado, não brincando adianta. com a minha filha. Eu Pra sou não assim sentir também. culpa, né? Mas não Isso é adianta a gente se impressionante. culpar, porque E na eu verdade imagino que todo mundo que culpar tá ouvindo ninguém. tá A pensando a gente é mesma coisa. culpada disso, porque a gente mesmo se culpa, né? Se cobra. É a Ninguém gente tá cobrando, mesmo, a gente ninguém que tá tem essa falando, loucura. É aquilo que você falou, né? Não precisa do chefe cobrar, é a gente mesmo, né? É uma autocobrança. Imagina, a babá da minha filha tá falando, Roberta, aproveita, descansa um pouco. Ela fala, eu acho que essa frase ela usa pra mim, acho que quase todo dia, sabe? Descansa um pouco, deixa que eu faço. Mas é remoendo aquilo de não, todo dia eu tô fora, indo trabalhar e meus filhos estão aqui, a hora que eu tô aqui eu não tô com eles, tá errado isso. Né? Sempre se julgando, né? Que o olhar tá no outro, né? É difícil a gente Exato. olhar para as nossas necessidades. Exato. Não, e se eu ficar 15 minutinhos aqui, eu vou ficar melhor, eu vou estar inteira com eles, né? Como é difícil se permitir. Exato, é muito difícil. Aquela história da permitir, né? máscara do avião, né? Vocês já escutaram? É verdade, verdade. a história da máscara é que na hora fantástica. que cai a máscara, você precisa colocar primeiro em você, Sim. né? Você respirar para depois ajudar alguém. Porque se É. você não tiver inteiro, respirando, né? Consciente ali no processo, você não vai conseguir ajudar ninguém, né? É isso mesmo, a gente Então, tem que estar bem para ajudar o outro. Acho que esse né? autocuidado, né, da mulher, assim, né? Acho que é muito importante a gente pensar o que você faz para se cuidar, né? Então, muitas vezes eu pergunto isso nas consultas e muitas vezes a pessoa não sabe a resposta. Uhum. Nossa, autocuidado, hobby, eu tenho hobbies, assim. O que é isso? É quase como se fosse Sim, é isso, né? né? Tem tempo para pensar, né? E assim, né? Eu Onde que tá ótimo, esse espaço? Eu tenho um caso engraçado até, que eu tenho ido muito no dermatologista. Nunca fui, eu tô aqui em Alphaville há 7 meses. E eu nunca fui em tanto dermatologista que nem eu tô indo agora. Na minha vida. Eu fui já, acho que 10 vezes no dermatologista, desde que eu tô aqui. Cada hora aparece uma coisa. Então, uma hora é candidíase no busto, outra hora é psoríase, outra hora é queda do cabelo. O cara na 8ª vez falou assim, você não acha que deve estar com algum problema Outra questão que pra não mim. é externo, é alguma coisa de dentro, porque os seus exames estão perfeitos. Sim. E tá toda hora aparecendo uma coisa, isso é nítido que você tá com algum problema psicológico. E de fato, eu tô com esse negócio de que eu não preciso, de que eu sou autossuficiente, e na verdade eu não sou. Sim. É. E a Porque gente ninguém tem que é. reconhecer. Não é E porque quem me abriu os você olhos não foi é, a é professora porque do meu ninguém filho. é, né? E ela tem toda a razão. E é por isso que eu gosto de voltar pro corpo, né? Trabalhar o corpo, né? Se você fosse, né? O que o teu corpo te diria, né? Se você fosse poder colocar em palavras, né? O que teu corpo te O que diria? está acontecendo O aí, que tá né? acontecendo? O que você acha que ele responderia, O que né? ele tá respondendo, né? O que ele responderia? Então, é fazer esse diálogo, né? Assim, de se perceber, né? Porque a síndrome do esgotamento, do burnout tá aí, né? E o estresse da vida diária, os problemas, eles não vão deixar de acontecer, gente, né? Não vão. Não vão, A gente é. vive num mundo, né? O nosso ritmo da vida de hoje em dia é difícil, né? A não ser que a gente vá realmente morar no campo, né? Aham. Daí, mas também vai estar cheio Mas de também vai ter problema, problema né? lá, vai ter carrapato, Vai ter a colheita, vai ter um monte de coisa. né? O que vai ter pra fazer? Não vai deixar de ter problemas, é como nós vamos lidar com os problemas no dia a dia para que as coisas não cheguem no nível do corpo sucumbir, que é o esgotamento, é o burnout, é a crise de ansiedade, é um episódio de depressão, né? Daí, ou um estresse tão absurdo, né? Prolongado, que abra aí outros transtornos, né? Uma ansiedade generalizada, uma bipolaridade, né? Já tinha caso lá na família, de repente, né? Vai lá e puf, né? Então, Não, esse é um ponto interessante que você tocou. Existe isso de um transtorno levar a outro? Por exemplo, uma depressão não tratada ou uma crise de ansiedade, né, que persevera. Existe isso de aparecerem outros transtornos em decorrência de transtornos anteriores não tratados? Sim, com certeza. Assim, por exemplo, pacientes que estão com uma ansiedade generalizada, se não cuida, de repente ela deprime, porque ela tenta tanto, né, lidar com aquilo e não consegue, se vê tão incapaz, né, impotente de lidar com aquilo, que ela começa a deprimir, né, por um simples esgotamento de não ter tratado aquela ansiedade. Né? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode pensar.
né? Ou se você, por exemplo, está sofrendo, né? Tem um luto, e aí aquilo vai se estendendo, e aí você não consegue sair daquele processo de luto, né? Que aí pode virar uma depressão, né? E aí, né? Vamos pensar aqui na depressão puerperal, né? Assim, que também pode começar com uma tristeza e vai evoluindo para uma depressão. Às vezes é uma depressão agitada, e aí você depois descobre que, acompanhando aquele paciente, que na verdade ele é um bipolar, não era só uma depressão. Né? Então, na verdade, na psiquiatria, né, na psicologia também, a gente tem que acompanhar a longo prazo, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com também diagnóstico muito precoce, porque às vezes a gente também consegue identificar ao longo do tratamento, de fato, o que era aquilo. Né? Não é que nem na medicina clínica, né, que você tem que fazer um diagnóstico rápido, dar um antibiótico, 7 dias passou. Né? Não, né, a gente não tem recurso de exames, né? Então, doutor, posso fazer um exame de sangue e vai aparecer isso? Não, não vai. Né? Então, é esse olhar clínico de acompanhamento mesmo, né? Que a gente precisa. E aí a importância de pedir ajuda, né? Para você dar esse empurrãozinho aí para você mesma no seu cérebro, né? Porque a gente estuda agora também, eu ouvi falar nesse termo, a neuroprogressão da doença, né? Então, se uma depressão dura de 6 meses a 2 anos, pode ser em média as pessoas, né? Então, se ela passou por um episódio de depressão e nunca buscou ajuda, isso pode ser que vá piorando. Né? O teu cérebro vai funcionando de uma maneira que depois é difícil de organizar, então a terapia, ela muda biologicamente a gente, né? Então, eventualmente também precisa de remédio, ou uma bipolaridade, por exemplo, não tem como não ficar sem remédio, né? É uma causa neurobiológica, ela precisa, né? Na bipolaridade precisa da medicação. Então, eu estudei agora, achei tão legal isso, de pensar antes da era medicamentosa, né? Tinham muitos estudiosos que acompanhavam essas pessoas em depressão, seja uma depressão pura, uma depressão bipolar, e viam que ao longo dos anos, sem uma ajuda de terapia, e claro que naquela época não existia, mas hoje pensando sem a ajuda da terapia, de uma nutricionista, de outras áreas da saúde, da medicação eventualmente, realmente pode piorar. As crises podem vir em tempos menores, durar mais, o sintoma ser mais intenso. Então, buscar ajuda é fundamental, é entender que você está não só prevenindo, mas você está assim buscando novas formas realmente de não chegar no pior das hipóteses, né? Porque uma depressão severa pega o cognitivo também, vai ficando com uma dificuldade de atenção, de concentração, né? Então, no trabalho você já não vai mais produzir. Então, perceber que quando os prejuízos, né? Quando está causando prejuízo na sua vida social, familiar, no trabalho, já passou da hora de pedir ajuda. Porque a coisa pode piorar. Aquelas que não ajuda, mas assim, né? Mas é verdade. Né? Certo. E acho que o que você estava falando também, né? Desse processo, né, mente-corpo, né? Como saiu até um trabalho de uma neurocientista agora falando como que você, pensando também de formas de ajudar, né, nesse cuidado, como que o teu corpo também afeta a tua mente, tua mente o teu corpo, né? Então ela mostra nesses estudos que, assim, por exemplo, uma pessoa deprimida, o que ela faz? Ela geralmente anda curvada, né? Então ela tem uma postura, um jeito de se expressar, né? Ou uma pessoa com ansiedade começa a respirar, né? Com aquela respiração mais superficial, né? Mais clavicular da região. E aí que ela foi mostrando nesses estudos que como você expressa a tua postura, você consegue mudar a tua mente. Então, por exemplo, é muito mais difícil você, numa crise de ansiedade, você falar, não posso ficar ansiosa, não posso ficar ansiosa. Porque o teu cérebro é como se não entendesse o não posso, né? O teu inconsciente não entende não, ele só pensa na palavra ansiosa. Então, isso pode te gerar mais ansiedade. Então, quando você percebe que você não consegue controlar, isso às vezes acaba piorando o teu quadro. Então, tem várias técnicas, né? Eu trabalho muito com técnicas do yoga também. E é quando você faz uma respiração, né? Essa respiração vai emitir para o teu cérebro um sinal de que, olha, se ela está respirando profundamente, já que está tudo bem. E aí o teu cérebro começa a responder a isso. Né? Então, não é só do cérebro para o corpo. Você consegue controlar muito o teu cérebro através do corpo. Muito bacana. Era uma outra pergunta que eu ia fazer também em relação a medidas, né, quando se está nessa situação, né? Eu já ouvi dizer algumas vezes
É bem nessa linha de faça e deixa o cérebro entender isso, né? Por exemplo, a pessoa está em depressão, ela não quer sair de casa, ela não quer se arrumar. Experimente forçadamente, ainda que você não tenha vontade. Vai lá, tire o seu pijama, coloque uma roupa e se arrume. Vontade zero. Faça uma vez de forma forçada, uma segunda vez de forma forçada. Aquilo, o seu cérebro vai entender que, olha, né, tá se arrumando, tá, e aquilo pode provocar ou pode contribuir, né, para uma mudança, Sim. ainda que seja progressiva e pequena. Isso é real? É Isso real. realmente faz sentido? Sim, precisa, é a terapia da exposição, né? Você precisa se expor àquilo que te dá medo, angústia, né? Nem que seja com uma ajuda, por exemplo, não estou conseguindo sair de casa sozinha para trabalhar, né? Então, pede ajuda para se alguém pode te acompanhar, ou liga para alguém, liga para o marido, para a mãe, para a amiga, para a irmã, ó, vai falando comigo enquanto eu estou aqui dirigindo ou enquanto eu estou caminhando. Eu estou me sentindo angustiada, mas eu estou indo. Então você vai dominando o seu corpo, né? Assim, numa crise de ansiedade também, a respiração, por isso que é importante, tem muita gente que numa crise tenta respirar e não consegue e piora. Mas é importante você mostrar para o seu corpo, não, eu estou dominando o meu corpo, né? Então, é a respiração, é um movimento, às vezes fazer um exagero de um movimento, dar um tremor ali, dar uns pulinhos, opa, mostrar para o seu corpo, não, eu estou no domínio, né? Então, é realmente ir se expondo, não é fácil, que nem você falou, é um esforço de querer, né, sair desse estado A e primeira vez vai ser forçado. vai ser forçado. Muito forçado, né? No começo sempre Force-se, assim. né? No meu caso, por exemplo, com a nutricionista, no começo foi super difícil. Hoje em dia, eu tô achando tão maravilhoso. É uma coisa que vai tão fácil e a gente se sente tão bem que a gente quer fazer. Nunca mais eu vou mudar. Eu entrei nesse caminho e para mim foi maravilhoso. E eu acho que é isso mesmo. O começo é difícil. Aí depois vira uma rotina gostosa, que você vai gostando cada vez mais e você leva pro resto da vida. O começo realmente é bem difícil. É um alavancar, né? E É às vezes porque- a gente precisa de ajuda Sim, para poder precisa. sair do lugar. Porque é o novo, né? Ali, querendo ou não, mesmo no sofrimento, tem um lugar que tá ali. Pode ser engraçado falar isso, mas é um lugar de uma posição de conforto, porque você tá ali naquele lugar que você conhece. Sair desse sofrimento, ir para o novo, enfrentar os mesmos, é um desafio. Ainda que você esteja buscando uma situação de não sofrimento, você Exato. está acostumada ao sofrimento. Isso. Então, ali é o seu mundo. É uma Né? posição. Você está confortável naquele mundo de sofrimento. Sair dele é difícil, né? Então é um olhar para além, né? E precisa realmente da ação, né? Que é o que mais pega, né? Em estados de depressão, de ansiedade, o que aparece no comportamento é isso, né? Tem uma outra síndrome também que para mim foi nova há pouco tempo. Eu li sobre isso e nem conhecia, mas que surgiu também aqui quando eu perguntei os assuntos para a gente tratar relacionados ao mundo feminino, que é a síndrome do impostor, né? Queria também entender se isso é real, né? É uma síndrome mesmo? Isso é uma coisa a se tratar? Comete muito mulheres ou não? Vocês conseguem explicar para a gente um pouco do que é essa síndrome do impostor e se isso realmente está presente? Acho que isso tem um pouco a ver com a síndrome que a gente fala da sociedade moderna, né? De dar conta de tudo, né? Então, um pouco a síndrome do impostor, o que é? Essa sensação de que você é incapaz, né? Que você está fingindo uma posição no teu trabalho, mas que na verdade você não sabe nada. Exato. Né? Mas eu acho que essa abertura da sociedade moderna de que a gente tem que saber tudo, né? Com esse excesso de informação, de internet, né? O conhecimento está logo ali, né? Então a gente se sente na obrigação disso, é perfeito, né? Então pessoas que têm esse perfil muito perfeccionista, que cobram muito, elas podem ter essa síndrome, isso é comum. Isso é comum com homens também, né? Porque acho que o homem também não pode demonstrar fraqueza, vulnerabilidade. E aí, para ele, fica também nessa situação, né? Eu vejo muito isso também no consultório, né? Então, acho que a ideia é um pouco, né? Esse tratamento terapêutico de reduzir a expectativa, né? Olha, você não vai dar conta de tudo, você não vai saber tudo. E tudo bem não saber tudo. Tudo bem, porque né? ninguém sabe, né? E que, assim, quando a gente trabalha de forma colaborativa,
É que entender que no trabalho tem um que vai fazer um papel que sabe fazer melhor um tipo de trabalho, o outro vai fazer outro, que a gente se complementa. Que você não, né? Acho que a demanda é essa coisa de, nossa, eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazer tudo de forma perfeita. Então, ficar sempre nessa sensação constante de falta, né? De que tem um buraco ali que nunca fecha a conta, né? E se boicotando, né? Não se permitindo, né? Relaxar, né? Deitar 15 minutinhos, né? Não se permitindo um happy hour mais estendido com os amigos, né? Enfim, não se permitindo várias coisas, a gente vai só se boicotando. Porque essa sociedade do desempenho, né? Isso. Então, eu preciso desempenhar. Verdade. O tempo preciso todo. performar, né? Eu Eu preciso sempre estar gerando alguma coisa. Alguma entrega tem que sair de mim, né? E as redes Tem sociais que entregar mostram alguma muito coisa, isso, né? assim, né? Você entra no Instagram, as pessoas estão sempre performando de uma forma que você não vê que elas, né, geralmente mostram elas em situações perfeitas. Mas isso tá né? cheio. Eu conheço um monte. Que a gente sabe que por trás dos bastidores ali do Instagram tá feio o negócio, mas ali tá um Família love margarina. story. Pois Maravilhoso. E vocês acham que isso afeta, por exemplo, a gente ficar vendo redes sociais em que só aparece o bom, e tá certo só aparecer o bom mesmo, né? Quem que vai querer mostrar coisa ruim no Instagram? Ninguém vai querer. Se tiver uma coisa ruim acontecendo comigo, eu não vou querer entrar e falar, olha o que tá acontecendo de ruim na minha casa. A gente só coloca coisa boa mesmo, e todo mundo só coloca coisa boa, né? Só que quando a gente tá assistindo outro, a gente não lembra disso, né? A gente não lembra que acontece coisa ruim com ele e ele só posta o bom, né? Vocês acham que isso afeta a gente de alguma forma? A gente é influenciado e a gente dá um recado para o nosso cérebro que o do outro é perfeito e o nosso não, e a gente se culpa por isso? E que não podemos sofrer, né? Porque, Clarice, você tem que estar em Vocês busca acham da que de alguma felicidade. forma isso é prejudicial? Essa vida muito regrada a redes sociais? Com certeza. Porque eu acho que é nesse sentido, assim, de eu preciso ser feliz, eu preciso estar feliz, e não entende que é um processo, é um caminho, são escolhas, são passos, né? Daí não pode sofrer, né? E daí nega a existência do que é mais humano em nós, que são as nossas emoções, né? A gente não está sempre sorrindo. Né? Então, negar essa nossa parte. Eu preciso estar bem, olha como é que o outro está bem, eu preciso postar, eu preciso ver, e fica numa vida que não é... E acho que dá também uma impressão, assim, de uma facilidade, né? Porque mesmo quando o que está sendo postado lá é muito bom e é real, né? Aconteceu realmente algo bom, com certeza tem alguma coisa por trás, né? Passou por um processo para aquilo acontecer, teve uma caminhada. Às vezes até teve uns rastrinhos de sangue para poder chegar lá, né? Só que a gente não vê os rastros de sangue, a gente só vê o resultado bom, né? E acho que o lance do ver, né? Só que como a gente não tá vendo, passa uma impressão de que foi fácil, de que é fácil, olha lá o que o outro está vivendo, né? A gente é incapaz, né? Por que não dá pra ser assim comigo? Nossa, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma irritação eu ver lá no Instagram 6 horas da manhã, suado de tanto malhar. Falar, eu queria tanto ter esse pique e eu não tenho. Sabe aquela vontade de O que pôr eu um faço tênis, pra ter né? esse pique? Eu tive. Exato. Mas acho que as redes sociais trazem isso, assim, o outro, o olhar, né, do outro. Antes a gente fazia as coisas, eu lembro na minha adolescência, a gente tirava fotos, eu e minhas amigas com a câmera, imprimia e fazia álbum, mas era para nós víamos, né? Hoje, as adolescentes postam nas redes sociais e o mundo vê. Então, esse olhar do outro, eu acho que é o grande perigo, porque antes ficava mais pra gente, né? Então, a gente lidava com as nossas... com os nossos pensamentos e sentimentos. Agora, o outro está sempre olhando e colocando e dando like ou não e falando alguma coisa, né? Então, esse olhar do outro, acho que realmente tem trazido bastante questões importantes aí para nossa saúde mental. Tudo na vida, né? A gente tem o lado positivo e o lado negativo, né? Muita informação. Quando foi que o nosso mundo foi capaz de transmitir tanta informação? Isso que a gente está fazendo, né, aqui hoje, gerando informação para as pessoas e acesso. Esse é o lado positivo, mas tudo em excesso também traz um outro problema, né? Que acho que é esse, de você olhar ali um mundo que é limitado, não é que ele não seja real. Em muitos casos o que está sendo postado, em muitos casos é real, mas não é aquilo o tempo todo, é um pedaço, né? E a vida de todo mundo é assim, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, enfim. É difícil conciliar muita coisa, né?
Eu, na verdade, eu sou tão realista, assim, às vezes sou até demais. Que as pessoas falam, nossa, mas você é muito negativa. Eu não sou negativa, eu sou realista. É diferente. Então, quando eu não posto nada no Instagram, é porque tem alguma coisa acontecendo. Eu não tô afim, não tô na fase de postar nada, não tô legal. Mas quando eu posto, é que tá tudo verdade, Tudo viu? bem mesmo. Tudo bem mesmo. Porque eu conheço muita gente que posta e a gente sabe que não é nada daquilo. Então isso também é complicado, né? Eu acho que as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, e estão esquecendo um pouco de fazer aquilo para eles mesmos, né? É que as mídias sociais, né, as redes sociais, para mim é como se fosse a nova televisão, né? Onde você via ali, escolhia o seu programa, o artista que você gosta, né? Ali é a rede social, você vai curtir o canal que você gosta, você vai assistir, né? Ah, eu gosto muito do estilo de fulano de tal, então procuro fulano de tal e vai ver o que fulano de tal postou, né? É como se fosse uma televisão de antigamente, ao invés de você assistir sua novela, você vai ver que stories que a pessoa postou, você vai ver o que tem lá, né? Fora a questão de compras e mais um tanto de coisa que também a gente consegue fazer pelas Sim, pelas e, redes aliás, sociais, que é né? um perigo, né? Um perigo, não é? É um perigo. Especialmente tudo assim, pela internet. Esse acesso fácil é um perigo, né? Para impulsividade é uma maravilha, né? Quando você vê aquela compra da madrugada, sabe? Gente, o que eu fiz? Mas é maravilhoso. É fácil, né, gente? Eu me achei. Eu também. Eu não compro mais nada em loja física. É Mas muito você sabe que eu tenho uma difícil. paciente que ela fala assim, eu boto as compras no carrinho, agora eu já aprendi, porque antes eu comprava, gastava. Para ficava impulsividade é uma boa Aí ela, estratégia. o que ela faz agora? Ela põe as compras no carrinho e aí ela E fica, e aí eu ela faço fica isso. satisfeita. Só de Eu faço isso. Eu tenho um monte de Aí ela vai olhar 3, site 4 aberto dias com depois, carrinho lá. e depois ela vê que, olha, isso aqui, nossa, por que eu quis comprar isso? Não faz sentido. Porque às vezes é Mas ficou impulsivo, lá, né? no Mas é carrinho. super interessante isso. São muitas que fazem. Francine falou que faz. Faço. Eu falei, mas Ontem mesmo eu fiz isso. E depois a gente volta e a gente vê mesmo que tem coisa lá que faz super sentido. Vou comprar e tem coisa que fala, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Isso aqui não tem nada a ver comigo, não vou comprar isso, né? É a tal da impulsividade, né? É interessante, acho que todo mundo faz E agora eu isso. tô em vários grupos de WhatsApp, de condomínio, de escola, não sei o quê. Bom, eu compro muita coisa pelo grupo de condomínio, de WhatsApp. Gente, meu marido falou, gente, você tá parecendo a rainha do grupo, para. É móvel, é roupa. Ontem mesmo eu recebi uma sacolinha de roupa. Mas não Mas é maravilhoso. fácil, Fácil. E acho que Incrível. dá de novo esse senso de comunidade, assim, né? sim. Quando você compra Verdade. do pequeno produtor, daquela mulher que faz o pão de mel, Do nacional, né? da empreendedora que faz uma marca legal, né? Isso. Incentivar o empreendedor do nosso país, as nossas mulheres que estão aí dando a cara, empreendendo, né? Em vez de comprar dos grandes, não é que é errado, mas assim, valorizar, né, o esforço, né? Se importar com o outro. Acho que eu gosto dessa palavra, acho que quando a gente se importa com a gente mesmo e com o próximo, a gente faz o nosso mundo interno e externo melhor, né? Isso aí. Então, acho que é um pouco disso, né? Com certeza. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando ao fim, né? A gente falou de muita coisa. Tem algum tema que vocês veem recorrente, seja em consultório, ou com amigos de vocês, ou de vocês, que vocês acham que a gente podia também contribuir, trazer aqui? Ou tem alguma coisa a mais que vocês acham que a gente poderia falar? Não, acho que é isso, né? Acho que é a maternidade, né? Poder falar junto com mulheres aí sobre trabalho e a vida de mãe, né? E poder rir junto, poder chorar junto. Isso compartilhar, né? Faz compartilhar. Faz É muita sensacional. diferença Então, se você não tem isso num grupo, né? Busque um né? grupo. E uma coisa que eu acho muito importante também, para nós mulheres com filhos, que a gente acaba esquecendo um pouco do nosso mundo fora de casa, é não deixar de ver os amigos, de ter esse contato. Eu mesma agora vou fazer aniversário semana que vem, depois de muitos anos, eu vou fazer uma festinha para mim. Eu resolvi fazer isso. Porque tem amigas que eu não vejo há 10 anos e a gente não pode perder isso, porque a amizade é tudo, eu acho. Exato. É o compartilhar, né? É demais, é muito É bom. interessante isso que você falou, né? Porque acho que a pandemia ela mostrou muito essa questão do isolamento social, né? E eles até fizeram também alguns trabalhos mostrando que o efeito do isolamento social na tua saúde, né? É o equivalente assim, a você, por exemplo, fumar 15 cigarros
Olha né? só. Faz o mesmo malefício pro teu cérebro do que você ter esse isolamento social, né? Mais profundo. Nós somos seres eminentemente sociais, né? Desde a barriga a gente já escuta a mãe conversar, o mundo lá fora, a gente precisa do outro. Sim, a gente Né? Tem precisa. aquele provérbio africano que eu acho lindo, acho que é africano, não sei se eu tô falando certo, mas que para criar uma criança é preciso uma comunidade, né? E a gente na nossa vida moderna, individualista, da cidade, a gente vai perdendo isso, né? E vai ficando cada um no seu canto, na sua casa, né? Com a sua ajuda ali e tal, e esquece da comunidade, né? Exato, Então, exato. acho que é bem importante. E a gente estava falando ali há pouco, né, Fran, que, assim, pelo menos para mim, é muito transformador. Quando eu estou passando por uma situação em que aquilo me traz algum tipo de sofrimento, é muito transformador eu saber que tem alguém que passa pelo mesmo problema. Passa ou passou, sabe? Parece que aquilo abre a mente da gente e dá uma sensação de não tô sozinha, tem como resolver, não sou só eu que passo por isso, então tá tudo certo. Né? É aquele julgamento, né? Não tô fazendo nada de errado, não é só comigo que acontece isso, sabe? Tem gente que também passa por isso, né? Então, eu acho que esse é muito o intuito desse podcast, sabe? De quem tá ouvindo tudo isso que a gente tá falando, né? E tá passando por situações que a gente comentou aqui, saber que não tá sozinho, né? Que não é vergonha procurar ajuda, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, tem que se orgulhar de procurar ajuda, né? De ter coragem. Enquanto tem muita gente que não encoraja a buscar ajuda, na verdade, essa é a pessoa, esse é o covarde, né? Então, a pessoa, se ela tem um problema, se ela consegue compartilhar com alguém, ela vai escutar minimamente um ponto de vista diferente, né? Vai abrir a mente, vai enxergar coisas diferentes. Vai se escutar, né? Vai se Ver como escutar. estou percebendo o mundo, né? Exato. Escutar a percepção do outro acerca de si, né? Porque se ela está isolada, Isso é ela muito acha que às importante. vezes ela tem uma imagem e, na verdade, ela passa uma imagem muito diferente do que ela acha que ela passa, É verdade. né? E escutando o outro vai falar para ela, não, você tá assim, assim, assim. Fala, nossa, mas eu tô, Então, eu né? comecei a dar consultoria de moda, mas eu vou precisar de uma consultoria de moda, porque eu não consigo me enxergar. Eu não sei como é que eu tô. Eu preciso de uma ajuda de uma outra pessoa para me enxergar. Porque eu mesmo não me enxergo. Eu só consigo enxergar os outros. Então a gente precisa dessa troca. Sim, E não dá dessa pra se ajuda. isolar. Não dá. Não dá para você querer achar que faz tudo sozinho, que é impossível. E que o outro faça uma coisa que E você também não cada um faz. no seu. É. E cada macaco no seu galho, né? Não Como é? dizem. Eu acho que a gente tem que estender a mão e falar: a professora falou isso? Vamos escutar o que a professora está falando. A Fono falou isso? Vamos escutar e prestar atenção no que ela está falando. Não adianta a gente bater de frente e falar: não, ela tá louca. Como? A mulher estudou aquilo. Aham. Ela se dedicou àquilo, ela tem experiência com aquilo. Como que ela vai errar? Você precisa saber escutar. Exato. Esse é o grande segredo, eu E acho. eu acho que nesse mesmo sentido também, porque já aconteceu comigo, eu já escutei de várias pessoas, né? Ah, não sei, fazer terapia, não sei se é pra mim. E já ouvi também, eu já tentei, mas não funciona comigo. E às vezes não funciona comigo. Qualquer profissional, né? Qualquer profissional, as pessoas têm características diferentes. Sim. Né? Seja um terapeuta, seja um médico, seja qualquer pessoa, você pode se identificar ou não. Exato. Assim como é com a amizade. Pode ser que eu conhecesse a Priscila e não fosse com a cara dela. Sim. E ela é uma ótima pessoa, mas eu não fui com a Obrigada. cara dela. E é Eu não fui com a cara dela e você é amiga da Francine, e tudo bem, né? Então, às vezes, eu vou ter uma experiência com um psicólogo, vou lá fazer uma terapia e saio de lá e falo, nossa, não, esse não negócio combinou não com é que você. não é Sim, pra já mim. aconteceu Talvez comigo. não teve afinidade. Não Mas bateu isso com santo, tudo, né? Tem escola também. Às vezes eu com a fonoaudióloga do meu filho. indico uma escola e a escola pra você E não foi assim- legal e pra mim foi, né? Exato. Tem tudo, Né? né? O primeiro fonoaudiólogo que eu procurei pro meu filho, que teve atraso de fala, eu fui na fonoaudióloga, que provavelmente deve ser uma profissional fantástica, mas não teve uma afinidade, né? E aí eu parei de levá-lo e voltei no pediatra. Falei, e aí, você foi no fonoaudiólogo? Eu baixei a cabeça. Eu falei, fui, mas eu não continuei. Ele, mas por quê? Eu falei, não achei legal e tal. Ele falou, mas não é porque não deu certo que você tem que parar. Você quer que eu te indique alguém e tal? Exato. Então as pessoas precisam saber também que tem isso. Não é uma primeira experiência que não deu certo, Muito bem. né, que vai enterrar a necessidade do negócio.
né? Procura alguém com quem você tem afinidade. Não deu certo, tenta de novo, tenta mais uma vez. É como Só- em toda né? profissão, né? E não Tem, só na tem profissão, profissionais até em bons, relações tem profissionais ruins. Gente, É, e até que de não- namorado a gente troca até casar, não é? É. Por que que a gente não pode Não trocar vai de bater. profissional? Não, e Pra acho você, que mas tem- não é pro outro, É. né? Não dá pra Exato. gente. Não foi ótimo pra uma pessoa e não é ótimo pra Exato, e tudo bem. outra. Que bom que a gente Né? Tá cheio de gente Exato. nesse mundo, né? Tem terapeutas pra todo mundo, tem paciente pra tudo que é gente, de Às terapeuta. vezes também tem outro lado, que a gente também não deu tempo suficiente para. Também tem isso. A gente às vezes também espera uma resposta muito rápida. É, né? é. E às vezes assim, é um processo também, né? É. De entender que pode ser um processo, que cria, Sim, né? sim. Um vínculo, É, que cria um exato. conhecimento, uma troca. Isso você dá no vínculo, com o tempo também, né? Exato. Acho que nesse E qual é sentido, esse tempo? Isso é uma dúvida que eu de sempre cada tive. um. Tempo, assim, eu pra acho gente que não tem entender. essa resposta. É de assim, cada eu um. acho Não que tem? é de É um cada um. sentimento É o processo de cada um. É entender as suas dores, os pontos que você gostaria de melhorar, é de cada um, né? Acho que o importante é assim, não desistir de si mesmo, né? Não desista Exato. de você, não É deu certo isso. com esse terapeuta, com Tenta esse de médico, novo, né? vai em outro. Não se abandone, a gente se maltrata demais, a gente se maltrata quando a Adorei gente o não não cuide. se abandone. Não é? É isso, não se abandone. É. Né? Exatamente. Gente, muito obrigada. Todas Muito as bom. 4. Foi maravilhoso. Espero que se a gente tiver ajudado uma pessoa, É uma verdade. nessa 1h30 que a gente ficou aqui, já valeu a É pena. verdade. Com Né? certeza. Eu tô muito feliz. Obrigada por terem topado. Obrigada a você pelo Que convite. a gente faça muitos outros. Verdade. Se Deus quiser. Obrigada mesmo. Tô dentro. Eu também. Então,